Olá, graça e paz, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, um ótimo dia para você, que Deus te abençoe. Hoje, dia 12 de janeiro, chegamos aí ao nosso 12º dia do nosso plano de leitura, a Bíblia toda em um ano. E hoje nós vamos ler os capítulos 35, 36 e 37 do livro de Gênesis. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pelos seus comentários, obrigado pelo engajamento. Creio que Deus está trabalhando não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas que se engajaram nesse projeto de ler juntamente comigo a Bíblia toda no ano de 2023. Que Deus te abençoe. Oramos pedindo que o Senhor nos dê compreensão das suas escrituras neste momento. Pai, em nome de Jesus, te dou graças por este momento. Muito obrigado por esta manhã. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam e que nosso entendimento possa estar aberto para a compreensão da tua palavra. E convidamos o teu amado Espírito Santo para nos trazer iluminação sobre o texto, em nome de Jesus. Amém. Peço a você, deixe o seu like, muito importante para o canal. Compartilhe também, retorne aqui, comente esse vídeo. Você, de certa forma, estará me auxiliando aí nesse processo de expansão do canal, que acaba sendo o seu também, né? E você pode se tornar membro do canal, se torne um membro do canal aí, tendo acesso à série exclusiva hoje para membros do canal, série Apocalipse verso a verso, certo? Depois dessa série, nós vamos fazer uma série muito legal sobre sã doutrina, também exclusivo para membros do canal. Então, por apenas R$ 4,99, você, de forma voluntária, ninguém aqui é obrigado a nada, né? Mas se você se sentir à vontade de contribuir para o crescimento do canal, quanto mais pessoas engajarem, melhor a qualidade de conteúdo, mais conteúdos, ferramentas aqui para que a gente possa realmente crescer, assim como fazemos com Teologia para Todos. A Bíblia toda em um ano é mais um projeto do canal Teologia para Todos. Vamos para a leitura? Deixa eu compartilhar aqui o texto com vocês. Aí na tela, capítulos de número 35, 36 e 37 do dia 12 de janeiro. Vamos para a leitura. Capítulo 35. Jacó faz um altar em Betel. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os seus deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se.
Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado, e com ele derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz a um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio a dores, a parteira disse a Raquel: Não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. Descendentes de Israel. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan, Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhes nasceram em Padã-Arã. A morte de Isaque. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Capítulo 36. Descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Oholibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe do seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz. Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú
Jeus, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descenderam de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. Descendentes de Seir. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Esser e Disã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Eumã. A irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Unã. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dissom e Olibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dissom, Endã, Esbã, Itrã e Quera. São estes os filhos de Esser, Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dissã, Uz e Arã. São estes os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Esser e Dissã. Estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir. Reis e chefes de Edom. São estes os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Morreu Haddad e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes de Timna, Alve, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Capítulo 37. José e seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica.
José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. José é vendido e levado para o Egito. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles ouviram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhes tiraremos a vida. Rúben disse mais: não derrame sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas. E voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para consolar ele, porém recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda.
Bem, agora, rapidamente, deixa eu posicionar aqui o texto para as nossas anotações, como a gente tem feito todos os dias. Deixa eu ajustar aqui. E aí compartilho com vocês já a respeito, primeiramente, do capítulo 35. Bora lá? Então, capítulo 35, Jacó faz um altar a Betel. Novamente, aquela cultura do altar, nós estamos vendo mais uma vez aqui. Jacó tinha permanecido por alguns anos em Siquém, talvez até por vantagens econômicas, mas parece que foi preciso uma outra profunda experiência espiritual para fazê-lo voltar então à terra de Hebrom. Então voltaria para casa, mas antes ele fez uma parada em Betel, tá? Betel, né, transliterado, Bei-el, tá? Que significa casa de Deus. Betel vai significar casa de Deus. Então ele edifica mais um altar aqui. Quase 30 anos antes ele tinha feito um voto e uma promessa em Betel, Gênesis 28, tá? Agora ele deveria retornar seus votos e seus propósitos espirituais, né? Então ele já havia completado um ciclo, indo de Berseba a Padã Arã, e então voltou à área de Berseba, ou chamado Hebrom, né? Padã Arã, também conhecido como Hebrom, Berseba ou Hebrom, né? Lugar onde Abraão e Isaac tinham residido, os quais ali ficavam cerca de 60 quilômetros um do outro ali, tá? E é interessante que, mais uma vez, a palavrinha Deus disse a Jacó. Então, já citei as formas como poderia Deus falar, sonho, visão ou uma teofania. O fato é que a gente pode perceber nesses capítulos de Gênesis, a história de Abraão, Isaac e Jacó, há uma intimidade muito grande dos patriarcas com o Deus, né? O Deus Todo-Poderoso. Então, ele faz um altar, faça ali um altar que ele ao Deus que ele apareceu quando você fugia, ou seja, notem que então de volta a Betel, o Senhor relembra ele, olha, faça um altar nesse mesmo lugar. Jacó tinha deixado o lar paterno em Berseba por ter furtado de Esaú a bênção, né? A bênção que Isaac estava para dar. Então, corria aí sérios perigos, como nós já vimos. E aí aquela tinha sido uma crise na qual Jacó escapara sem sofrer represálias. Então, portanto, a presença do Senhor estava com ele. Então, esse é um marco importante de nós percebermos aqui, né? Então, Jacó faz algo muito interessante no versículo 2. Joguem fora os deuses estranhos. Tá? Então, Terá, pai de Abraão, era um homem idólatra. Tá? Isso está muito claro. Não me fale a memória. Deixa eu ver aqui se eu acho o texto. Um pouquinho aqui. Minutinho só. Deixa eu ver. Aqui, 24. Olha só, deixa eu compartilhar com vocês rapidamente, porque é importante esse texto aqui para a gente compreender esse contexto todo aqui, né? Eu vou marcar o texto aqui. Onde é que está? Aí, ó, Josué capítulo 24. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Antigamente, os pais de vocês, incluindo a NAA, não coloca o acento, né? É Tera, mas a maioria das traduções vai apresentar como Terá, o pai de Abraão. Incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam
do outro lado do Eufrates e serviam a outros deuses. Então o texto é muito claro, dizendo que a família, né, de Abraão era uma família idólatra, uma idolatria vinda de casa, né? Então havia várias formas de adoração ali. Esse era um costume que existia dentro da família de Abraão, adorar deuses estranhos, né? Outros deuses. Aí Jacó faz um clamor, né? Purifiquem-se, troquem de roupa, mudem as suas vestes, símbolo de renovação aqui. Tá? Esse purificai-vos vai dizer justamente isso, se tornar limpo fisicamente. A raiz aqui da palavra... Opa, deixa eu arrumar aqui. Taher, que vai significar também purificar, estar moralmente limpo. Não era uma limpeza apenas de trocar a roupa. Era uma purificação, era um rito purificador, fazia prática, talvez, parte das práticas religiosas de Jacó, né? E é interessante porque há religiões pagãs que possuem esta prática de trocar de roupa antes de uma adoração, tá? Então, há um clamor, na verdade, para uma renúncia aos deuses que eles tinham anteriormente. Então, ele ergue um outro altar aqui, versículo 13, ele vai dizer: farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Então, altar aqui, né, é mais uma vez aquela herança que Jacó tem do pai e do avô, né, de ser um homem que ergue altares para o Senhor. Tem um fato interessante que chama atenção aqui, é que o versículo 4 vai dizer que eles deram a Jacó todos os deuses estranhos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, tá? Lembrando que os terafins que Raquel havia furtado, juntamente com os amuletos, os objetos, esses objetos de argola, talvez até a gente olhe assim, a argola seria muito parecido com o que as mulheres usam hoje em dia, né? Não se tratava disso, tá? Eram argolas para serem postas nas imagens, ou então argolas especiais usados pelos idólatras quando se ocupavam em cerimônias mediante as quais eles honravam a certas divindades. Tá? Não significa que uma mulher com argola hoje na orelha estaria adorando uma divindade. Isso é o que nós chamamos de anacronismo. Tá? A pessoa não está adorando. O problema não está na argola, e sim no ato do adorador, que era o caso aqui, né? O Targum de Jonathan, Targum é aquelas traduções, os comentários a respeito, os comentários hebraicos a respeito dos textos antigos do Antigo Testamento, alude às argolas usadas nas orelhas dos habitantes de Siquém, que eles tinham formas parecidas aos seus ídolos. Então as argolas tinham formas parecidas, né? A ideia do brinco, olha que coisa interessante. A ideia do brinco, por muito tempo a igreja protestante, a igreja cristã, condenou o brinco, porque quando Agostinho vai fazer o comentário a respeito dessas argolas, ele cita brincos, tá? Que eram usados em forma de idolatria e de demonismo, até lembrando de Arão quando faz aquela questão da fabricação do bezerro de ouro. Se vocês lembrarem dessa passagem, nós vamos ver mais à frente, vamos ver em Êxodo isso, né, que era uma idolatria que já existia em relação a isso. Mas não tem nada a ver com
o elemento em si, né? Senão porque você não poderia usar absolutamente nada que um culto pagão tem. Então, oração, um tapete, nada disso. Então, sempre é o coração do adorador, né? Claro, aqui, de novo, era o processo como eles adoravam, a forma como eles adoravam, e essas argolas eram penduradas nos ídolos, né? Depois, Abraão vai dizer que esse lugar vai se chamar El Betel, né? O nome de El Betel, tá? El Betel é a casa de Deus, Deus da casa de Deus. Então, Betel havia se chamado casa de Deus, El Betel, o Deus da casa de Deus, tá? Então é isso que é ali, porque Deus é aqui Elohim, tá? Elohim. O Elohim tinha aparecido para Jacó. E aí, de novo, né, nós vamos ver aí no verso de número 9, outra vez Deus aparece para Jacó, tá? Outra vez, verso 9, Deus lhe apareceu outra vez e abençoou. E aqui Deus chama de Israel, assim como no capítulo de número 32, tá? Deixa eu ver aqui. A gente não falou da morte de Débora aqui, né? Deixa eu ver aqui. Débora, a ama de Rebeca, tá? Aqui, ama de Rebeca. Uma ama que cuidava das mulheres, né? E cuidava dos filhos. Essa era a ideia de uma ama. Então aqui mais uma vez Deus aparece e renova a promessa que havia feito para Jacó, né? Então novamente, olha, vai se multiplicar a tua descendência, vai se multiplicar os teus filhos, vão se multiplicar a tua casa. Tem uma passagem bem interessante, Deus se retirou dele, elevando-se do lugar que havia falado, esse verso de número 13, elevando-se. A palavra para elevando-se, ela é a seguinte, tá? Allah, que significa ascender, encontrar, visitar, remover, né? Então Deus sai da presença dele. Provavelmente, quando a gente pensa em elevando-se, a gente olha, né, subindo, indo para o céu. Então a presença divina algumas vezes manifesta seus homens de uma maneira que eles são capazes de compreender. Então essa é uma ideia que a gente carrega do antropomorfismo e do antropopatismo. Lembram disso? Antropomorfismo, Deus assumindo formas visíveis. Antropopatismo, a questão de Deus atribuirmos sentimentos a Deus e emoções para que a gente possa compreender o texto. Tá? Capítulo ainda 35, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Então, eles partiram de Betel, tá? Estavam em Betel, e havendo ainda uma pequena distância para chegar em Efrata, tá? Então, Efrata tem uma dificuldade aqui um pouquinho para entender essa localização, né? Efrata significa monte de cinzas, tá? Há uma dificuldade aí para se determinar aí a localização. E aí, Miqueias, por exemplo, vai identificar a localidade como Belém. Mas tem uma tradição que situa o local, por exemplo, de sepultamento de Raquel em terra benjamita, ao norte de Jerusalém, tá? Então, porque Raquel vai ser sepultada aqui, né? O texto vai dizer, ó, no caminho de Efrata, que é Belém, tá? Agora, é no caminho ou é Efrata, né? Se é própria Belém, o próprio texto aqui também identifica como Belém, mas dentro da tradição hebraica há um entendimento que seria o norte de Jerusalém. Mas ficamos como Belém, tá? Efrata, Belém, ok?
Ela vem dar à luz ao último filho, ao 12º filho, tá? O 12º filho recebe o nome de Benoni. Tem algo aqui que é interessante, que ao sair-lhe a alma, tá? Ao sair-lhe a alma. Para nós que somos cristãos e entendemos o processo de criação, pecado, necessidade de redenção e glorificação, esse sair-lhe a alma, né, que parece às vezes até soar um pouquinho estranho, o sair-lhe aqui é justamente alavancar, vir para fora, tá? E alma aqui é nefesh, tá? Nefesh. Alma, ser com vida, né? Pessoa com emoção, ser vivo, mente, o que respira. Então essa ideia aqui de nefesh. Ela vai dar à luz a Benjamim. Benoni, primeiro nome ali, tá? É filho da minha tristeza. Ela está morrendo, ele é o filho da minha tristeza. Não vou poder ver o filho crescer. Mas Jacó muda o nome. Ben em hebraico é filho, né? Ben é filho, certo? Então Benoni, filho da tristeza. Mas Isaac muda para Benjamim, filho da minha mão direita. Tá? Benjamim é filho da minha mão direita. E aí, interessante, né? Porque mostrando que Jacó tem uma fé muito especial em Deus no momento de tragédia, de tristeza. E a própria morte de Raquel, as circunstâncias da morte de Raquel, é uma referência clara, né, da existência, da crença da existência da alma no período patriarcal aqui, tá? Então isso é muito interessante. E aí vem os descendentes de Israel, tá? Ainda no capítulo 35. Uma coisa que é interessante dentro do texto bíblico, e nós vamos ver isso com muita frequência, são as repetições de genealogias. Elas vão acontecer com muita frequência. Essa aqui, por exemplo, que está aparecendo, nós vamos encontrar ela lá em 1 Crônicas novamente. Então, as genealogias, elas serviam justamente para manter esse registro de onde veio, né, quem era o pai, quem era o progenitor. Então tudo isso era muito importante nesse processo. Então por isso que você percebe assim, mas a genealogia que eu já li, elas se repetem, mas elas se repetem com esse propósito, né? Os textos tinham a intenção de perpetuar o registro. E graças a Deus o Senhor, eu sempre digo, o Senhor preservou a sua palavra. Capítulo de número 35 encerra com a morte de Isaac, tá? Deixa eu só ajustar aqui minha tela. Ó. Capítulo 35 encerra com a morte de Isaac. Tem um detalhe interessante na morte de Isaac, que é o que acontece com a morte de Abraão. Muito parecido com a morte de Abraão, onde os dois filhos o sepultam, né? A gente vai ver... quando Abraão morre, nós vamos ver Isaac e Ismael sepultando o pai. Aqui o texto vai dizer algo muito semelhante. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultam, né? Ele vai ser sepultado... Jacó veio a Isaac, seu pai, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram, tá? E aí foi enterrado em Hebron, tá? Hebron, que era o lugar ali, Manre, né? O lugar onde nós vamos ver a terra ali que Abraão tinha conquistado, os carvalhais de Manre, e na frente dos carvalhais de Manre nós temos ali a caverna de Maquipela, onde foi enterrado Abraão e Sara, tá? Hebron é uma das paradas obrigatórias dos patriarcas, né, que
levavam uma vida de semi-nomadismo, ou seja, eram quase nômades. Então havia lugares que eles paravam com frequência, ou seja, lugares que eram adequados, tinha uma estrutura, né, digamos assim, para fixar residência, tá? Então Hebron foi o lugar também onde Sara, a mãe de Isaac, veio a morrer. Então Isaac também, né, nessa oportunidade, indo a esse trecho aqui dizendo Jacó veio a Isaac, seu pai, significa que Jacó conseguiu provavelmente se despedir do pai, né? Ao longo da sua velhice, Isaac expirou e morreu, sendo reunidos com seu povo, Esaú e Jacó, seus filhos os sepultaram. Aí, de novo, né, genealogias que se repetem, vão se repetir mais na frente. Capítulo 36, nós vamos ver descendentes de Esaú. O texto se repete lá em 1 Crônicas. É uma genealogia longa, tá? O que vale chamar a atenção aqui desta genealogia, né, é o seguinte, chamada Toledot, né? Toledot é os descendentes. Então, tem 11 das 12 divisões falando em descendentes ou genealogias, né? Então, aqui a gente tem uma 10ª. Só um pouquinho. Então, na verdade, né, o livro, a ideia de Toledot, né, que vai dizer o livro das genealogias, tá? O livro das gerações. Isso vai aparecer muito, aparece lá na genealogia de Jesus, né? Toledot de Jesus, ou seja, a genealogia de Jesus. Então, nós vamos ver aqui essa genealogia acontecendo também nesse capítulo. E o que chama atenção, de uma forma bem interessante, o autor de Gênesis inicia 11 das 12 divisões do livro com essa palavra hebraica Toledot, né? São esses os descendentes. E aqui temos a 10ª divisão, né, do livro e a 9ª Toledot, a 9ª descendência. E aí chama atenção porque é de Esaú que ele está falando, e Esaú é Edom, tá? O trecho diz Esaú, que é Edom. Então o texto equipara o nome de Esaú, que é Edom, ou seja, Esaú então foi o patriarca dos edomitas, tá? Tanto que tem profetas, né, que vão profetizar contra Edom, ou seja, contra o povo. Ezequiel é né, vai profetizar contra Edom. Obadias profetiza, o livro de Obadias praticamente fala sobre o castigo divino sobre Edom, tá? Então isso acontece ali nos textos bíblicos, certo? Então vai falar dos lugares onde eles habitaram, né, que são lugares diferentes, mantiveram-se longe do irmão Jacó, até, né, então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir, tá? Essa é a ideia aqui. Deixa eu só ajustar aqui para você ver. Opa. Aí, ó, Monte Seir. Ok? E aí o restante do capítulo 36 é uma grande genealogia, tanto de Edom, que é Esaú, quanto os descendentes de Seir, e também os reis e chefes de Edom, tá? Então o capítulo 36, todo ele é essa genealogia, ou seja, Toledot, toda a descendência de Esaú, mostrando que Esaú se tornou não apenas, não obstante a questão dele ter perdido a primogenitura, mas ele também se tornou alguém importante aí, tanto que o livro dos Gênesis se preocupa em detalhar toda a sua genealogia, certo? E aí vamos para o capítulo de número 37, encerrando a leitura de hoje.
aparece já José e seus irmãos. A Bíblia vai dizer Jacó habitou na terra de peregrinações do seu pai, ou seja, Canaã. O texto vai dizer que Jacó tinha 17 anos quando apacentava os rebanhos com seus irmãos, e ainda jovem acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, né, que eram, se vocês lembrarem aqui, voltando um pouquinho naquela nossa genealogia, nós vamos lembrar que os filhos de Bila e de Zilpa eram Dan, Naftali, Gade e Aser, tá? Os filhos das servas ou das concubinas, certo? Aí o trecho vai dizer que Israel amava mais José do que a outros filhos, né? Então havia uma preferência, tá? Havia uma preferência por parte de Jacó a respeito do filho, o primeiro filho da mulher que ele realmente amava, né? Quase dizendo no coração, esse é meu primogênito, tá? Embora esse seria o primogênito oficial, algo até, poxa, tem filhos, mas o texto deixa claro que ele tinha uma preferência. Então havia um favoritismo. O mesmo tipo de favoritismo que Rebeca e Isaac tinham demonstrado no tocante a Jacó e Esaú, né? Então, favoritismo gera problema. Então, quando José foi levado ao Egito, o favoritismo veio a cair sobre Benjamim, tá? Então, por quê? Porque José e Benjamim eram os únicos filhos da mulher amada, né, que já estava falecida. Então, o texto vai dizer que era filho da sua velhice. Então, Raquel gerou quando ele já estava com 91 anos de idade. Então, Jacó, né, tinha 91 anos quando José nasceu. Agora, com 17 anos, aí, Jacó já beirava 91, 101, 108 anos. Então, nesse período aqui, Jacó já tinha 108 anos e José era o filho da velhice. Tá? O texto vai dizer que ele fez uma túnica talar de mangas largas, né? Ou uma túnica colorida, tá? Uma túnica colorida. Lembrando que roupa naquela época era algo muito... as pessoas não tinham muitas mudas de roupa. A túnica talar colorida, ela chegava até os tornozelos. E alguns escritores judeus dizem até as palmas das mãos, né? Mangas compridas, ou seja, elas cobriam a mão, a túnica, até para com a ideia de proteger do sol, né? Proteger do sol, das intempéries, de tudo que havia naquele período lá, ok? José tem um sonho, e os dois sonhos que ele conta, né? O sonho tanto do feixe amarrado no campo, quanto das estrelas, né? Do sol e da lua que se inclinavam e as estrelas, já era um prenúncio daquilo que iria acontecer no futuro, ou seja, de algo que se cumpriria na vida de José, ele como governador do Egito, né? Então, vemos aqui, algo interessante. O ser humano costuma ter sonhos, né? Há vários ciclos de sonhos a cada noite. Então, isso é um movimento que acontece, digamos assim, uma atividade cerebral, mas aqui mostra que Deus estava falando com José a respeito por intermédio de sonhos. Não significa que todo sonho vem de Deus, né? O sonho pode ser uma produção do cérebro, mas Deus também fala por intermédio de sonhos. O texto vai dizer depois que os irmãos tinham inveja dele e o pai guardava esses sonhos, todos eles ali no coração, né? Olha, os irmãos odiavam, estavam
planejando, já deixaram que o ódio tinha tomado conta do coração. E aí nós vamos ver José depois sendo vendido pelos irmãos, né, numa tentativa de assassinato, primeiramente, tá? Uma tentativa de assassinato, os irmãos tentando eliminar o irmão ao qual o pai amava mais, tanto é que ele vai dizer, olha, lá vem o sonhador, né? Verso 19, lá vem o grande sonhador, vamos agora matá-lo e jogar numa dessas cisternas. E aí o irmão mais velho, que é Rúben, né, o primogênito de Jacó, ele então evita que matem o irmão, até com a intenção de trazer de volta ao pai, o texto é muito claro, ele tinha intenção de levar de volta ao pai, e aí jogam José numa cisterna, tá? E aí o enredo é aquele que nós muito conhecemos, né? Versículos a seguir, José é vendido por uma caravana. O texto ele troca, né, ismaelitas e midianitas a todo momento, tá? Os midianitas, eles eram descendentes dos ismaelitas, tá? Então, lembrando que Ismael, né? Fazer aqui um rascunho rápido. Isaac, Jacó e os 12. Então, os midianitas, de certa forma, eram primos distantes, né? Dos filhos de Jacó. Então, eram primos distantes, descendentes dos ismaelitas, os midianitas. E aí nós vamos ver que, para enganar o pai, eles pegam a túnica de José, versículo 31, e aí eles matam um bode, né, com a intenção de fraudar a morte de José. Então a túnica que o pai deu foi manchada com sangue de bode, então eles agiram, né, com uma certa forma, culpando um animal que deveria ter devorado, mas eles praticavam aqui maldade atrás de maldade, né? Não só a maldade que fizeram com o irmão, mas a maldade de deixar o pai por muitos anos acreditando que o filho tinha sido morto, né? Os Targums de Jonathan de Jarque, né, que são os comentários que eu falei para vocês, os comentários hebraicos, eles observam que o sangue de bode é o mais parecido com o sangue humano. Por isso que a fraude que eles fazem, ela é muito convincente. Poderia dizer, não, mas olha, aqui não é sangue de humano, mas a fraude é muito convincente, justamente porque os sangues eram muito, muito parecidos, tá? Aí, verso 31, eles vão dizer, olha, achamos isto, veja se não é a túnica do teu filho, como se eles não soubessem que era, né? Então, mostrando aqui a maldade que existia no coração dos demais filhos de Jacó, e Jacó vai confirmar, é a túnica do meu filho. Então ele olha e diz, olha, um animal, certamente, um animal selvagem devorou e certamente Jacó foi despedaçado. Imagina o velho Jacó, com seus 108 anos, idade avançada, recebendo a notícia do filho, meu filho amado, né? Um filho amado. Jacó rasga suas vestes, veste-se de pano de saco e lamentou o filho durante muito dia. Tal como Rúben tinha feito, né? No versículo de número 29, rasgar as vestes, né? Um sinal de um sinal de dor, tá? Um sinal de humilhação, de angústia. Rasgar as vestes é um sinal de angústia. Se cinge de pano de saco, tá? Pano de saco também em lugar de veste de
veste tradicional, de veste festiva, pano de saco. Pano de saco era apropriado para o quê? Para tristeza e consternação. Ou seja, está consternado, está em choque, estado de choque, né? Vestiu-se de pano de saco, a Bíblia vai dizer que ele lamentou por muitos dias. Quando a Bíblia fala esse lamentar por muitos dias, é porque certamente ele ultrapassou o período habitual de luto, né? Há quem diga que esse luto tenha durado 22 anos, até quando Jacó desce ao Egito e se encontra com José vivo. Ou seja, imaginem um luto aí de 22 anos. Tá? 22 anos de luto. Ok? E aí todos os filhos, há uma reunião familiar aqui, né? Todos os filhos se reúnem, ó, todos, deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor. Todos os filhos reúnem, as filhas também vieram, ele se recusou a ser consolado, dizendo, olha, chorando descerei para a sepultura do meu filho. E esse texto confirma mais a questão dos 22 anos, né? Chorando descerei à sepultura, ou seja, e a Bíblia enfatiza mais ainda, continuou a chorar pelo filho, tá? Então ele continuou a chorar pelo filho. E aí, enquanto Jacó está lá num luto de longa data, sofrendo, José é enviado para o Egito, né, onde é vendido a Potifar, oficial do faraó. Tá? Então, Potifar, esse no egípcio é um nome, é uma forma contraída de Potífera, que significa aquele a quem Ra, ou seja, o Deus Sol deu, né? Aquele a quem Ra é Deus Sol, na mitologia egípcia, aquele a quem o Deus Sol deu. Então ele era um oficial militar de Faraó, né? Então ele havia sido vendido para esse oficial que vai aparecer logo em seguida na vida de José com muita influência. Certo? Chegamos ao final deste dia, né? Dia 12, encerrando aí o capítulo 37 do nosso plano de leitura, 35, 36 e 37, encerrando hoje. Deixe o seu like, curta, né? Deixe aí o likezinho, não custa nada, o like é muito importante para o vídeo. Volte aqui, retorne, comente esse vídeo, é muito importante também. Compartilhe, jogue aí no seu Facebook, no seu Instagram, jogue nos grupos aí da igreja, em algum lugar, né? Compartilhe, não vai ter problema nenhum, estamos aí lendo a Bíblia em conjunto, mostre que você está lendo, influencie outras pessoas a ler também, juntamente conosco, a Bíblia, certo? Alguém pode dizer, poxa, mas já começou, mas dá tempo ainda, dá pra botar em dia ainda, né? Dá pra correr atrás aí, uma dedicação, dá pra colocar em dia e ainda participar desse projeto. Certo? Que Deus abençoe você, fique na paz que excede todo entendimento e até amanhã, se o Senhor Deus assim permitir.